Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a doutora Tami Pelatieri. A doutora já está aqui conosco, é médica geneticista no Hospital da Criança e Maternidade em Rio Preto. E a gente vai falar de um assunto muito importante, é o Outubro Rosa, é mês da saúde, da prevenção contra o câncer de mama nas mulheres. Mas hoje a gente vai abordar algo bem importante também, que é o câncer infantil. Doutora, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Balanço Geral. A primeira pergunta é, como essa área da genética tem ajudado no tratamento do câncer infantil? E nós temos um aumento nos casos, você tem percebido isso também, doutora, como especialista na área? Bom, então, assim, a genética médica, né, ela é uma especialidade médica, né, em que a gente vai cuidar daqueles pacientes que têm síndromes de predisposição hereditária ao câncer, né? Então, isso engloba boa parte de crianças que têm câncer, né? Então, porque a criança, ela não está exposta, teve tempo de ter aquela exposição ambiental como o adulto, né? Então, quando a gente tem o câncer numa criança, a gente tem que lembrar que a gente pode estar diante de um câncer genético, né? De uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Né? E aí, quando que a gente tem que pensar nisso? Então, quando a gente tem uma criança que tem vários casos na família, por exemplo, de câncer, né? Entes que faleceram muito cedo por causa de câncer, uma criança que tem mais de um câncer primário, 2 ou 3 câncer primário, né? Um tipo histológico mais raro, então a gente tem que pensar nisso. E aí, no caso, a gente tem o câncer mais comum na criança são as leucemias, né, os cânceres do sangue, seguido dos tumores sólidos neurológicos. E aí esses tumores sólidos neurológicos, como gliomas, neuroblastoma, meduloblastoma, podem ter sim uma síndrome de predisposição hereditária por trás, né? E a gente tem que pensar nisso porque se for isso, o tratamento muda, né? A gente tem aí a farmacogenética, então uma terapia diferenciada, a gente tem rastreios diferenciados também para essa criança e para toda essa família, né? Então, a oncogenética, ela é uma área da genética médica que vai ter uma atenção especial para esses casos. E não só esses, né? Outros casos, né, em adultos, por exemplo, a gente está no Outubro Rosa, não tem como a gente não falar do câncer de mama. Então, quando que a gente pensa em uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer? No caso da mama, por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama antes dos 40 anos, né? Então, é estranho, né? Uma idade que não é comum de acontecer. Um tipo histológico raro, triplo negativo, por exemplo. Então, a gente tem que pensar que isso tem uma origem genética, né, por trás, né? Então, esses casos em que você tem mais de um tumor primário, então teve numa mama, depois teve na outra, né? Então mais de um tumor primário nessa mesma mulher. Então, nesses casos a gente vai conduzir diferente. A gente tem um caso famoso, né, que é da Angelina Jolie, que descobriu então que ela tinha uma mutação no gene BRCA1, e aí ela tomou medidas diferentes, né, porque o risco dela ter um câncer era de quase 90%, então ela fez uma cirurgia redutora de risco, por exemplo, e tirou, né, fez a mastectomia bilateral e tirou os ovários. Então, quando a gente tem uma síndrome de predisposição ao câncer, a gente vai ter medidas diferentes, o rastreio vai ser diferente, então o intervalo de tempo vai ser menor entre os exames, vamos precisar fazer exames diferentes, não é só mamografia, ultrassom de mamas, geralmente a gente associa mais um método, né, como a ressonância. Então, a gente vai rastrear outros familiares também. Então, podem ter outros tumores associados, como câncer coloretal, câncer de pâncreas. Então, assim, muda bastante a conduta quando a gente está diante de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Doutora, eu na minha carreira como jornalista, eu já acompanhei muitos casos de muitas famílias que até pediram a nossa ajuda para contarem as histórias dos seus filhos que tiveram cânceres graves, né? E muitas dessas crianças acabaram não sobrevivendo também. O que eu queria aqui saber de você, porque nessas histórias todas que a gente já contou aqui no nosso Balanço Geral, os sinais
não se apresentavam. O câncer era silencioso também em alguns casos. Então, como detectar, como notar que o filho da gente está com alguma coisa, está com algum sintoma diferente, que foge da realidade? Porque eu me lembro que muitos dos casos, quando a família descobre, já está num estágio avançado o câncer. Então, tem como a gente detectar? Porque até com criança, os pais que estão me acompanhando sabem disso. Você nunca vai achar que o seu filho é criança, vai ter uma doença tão grave assim. Mas acontece. E aí, quando surge algum sintoma, você acredita que seja de uma outra doença ou até uma doença mais branda e você fica até assustado, desesperado quando você descobre que é um câncer. Sim. Então, o câncer, lembrar que assim, todo câncer é genético, né? Mas nem todo câncer é hereditário. Então, 10% só dos tumores, né, malignos, dos cânceres, são hereditários. Que esses 10% são esses casos de genética que são herdados, que eu estou falando, né, que a gente está falando aqui. Mas a criança é diferente do adulto. O adulto, ele se expõe à radiação solar, a uma dieta errada, né? Vícios, então cigarro, bebida alcoólica, infecções virais, tudo isso pode predispor ao câncer. Mas e a criança? A criança não, né? Então, como o diagnóstico precoce, ele é importantíssimo, porque quanto antes a gente diagnostica um tumor, a cirurgia para tirar, ela é menos invasiva, ela é diferente de uma cirurgia, por exemplo, um câncer invasivo, uma cirurgia muito maior, com muito mais proporções do que uma cirurgia para tirar um tumor in situ, por exemplo, que foi diagnosticado ali precocemente. Então, o diagnóstico precoce ajuda no tratamento, então são tratamentos menos invasivos, às vezes não atingiu o sangue, né, não deu metástase, então a gente não faz químio, faz só a rádio, que é uma terapia localizada, porque a quimioterapia tem um monte de eventos adversos, né, então que adoece mesmo a pessoa. A quimioterapia é aquela terapia pesada, né, então quando você diagnostica precocemente, você também pode estar evitando esse tipo de tratamento mais invasivo, né? Quanto que a gente tem que pensar? A criança pode ter um câncer, por exemplo. Então, uma criança que emagreceu muito, né? Que está emagrecendo muito. Uma criança que vem tendo uma anemia que não se explica, né? Tem manchinhas vermelhas no corpo, as petequias que a gente fala, né? Que é quando a plaqueta está muito baixa, então faz as petequias. Não é só o câncer que faz isso, né? A dengue também faz, né? Mas esse é um sinal. Então, emagrecimento, palpar alguma tumoração, alguma nodulação diferente na criança, né? Na barriguinha, né? Ela reclamar de dor abdominal, dor de cabeça, né? Uma criança que não come mais como antes, né, que demonstra uma fraqueza, uma apatia, né, perda de peso. Então, tudo isso tem que levantar em uma dúvida, né? Aí, naqueles casos que a gente tem uma criança com esses sintomas, que tem uma família já, que tem históricos, né, de tumores, então a gente tem que levantar essa pulguinha atrás da orelha. Peraí, será que isso não pode ser genético, né, herdado? E aí a gente tem exames, né, moleculares do DNA para fazer, para descobrir se tem mesmo esse envolvimento, porque se tiver, muda muito a conduta para essa pessoa, né? Então, como eu falei, você vai ter que fazer exames com mais frequência, né? Visando o quê? O diagnóstico precoce. Então, sempre visando o diagnóstico precoce para minimizar, né, o tratamento invasivo, né? Por exemplo, uma mulher que diagnostica um câncer de mama rápido, né, inicial, ela provavelmente vai fazer uma quadrantectomia, ela vai tirar um pedacinho da mama e não uma mastectomia radical com esvaziamento de gânglios, que assim, é uma coisa que mutila a mulher, mexe com a nossa autoestima, né? Então, todo esse raciocínio de pensar em uma síndrome de predisposição tem que acontecer visando isso, diagnosticar precocemente. A maioria dos casos de cânceres diagnosticados precocemente tem cura. Cura! Então, quer dizer, em criança também, as crianças respondem muito bem ao tratamento, mas desde que diagnosticado precocemente. Então, o trabalho, né, principal é na prevenção. Por isso que existem as campanhas, então Outubro Rosa, Novembro Azul, que é para você
olhar os sinais. Então, no caso da criança, então, como eu falei, né, todos esses sinais diferentes, tem que levantar mesmo essa hipótese, né? Então, tá procurando um serviço de referência. A gente tem o HCM aqui, que é um hospital, né, referência, um hospital terciário. A gente atende crianças da região inteira na nossa DRS aqui. São 100 municípios, 102 municípios, quase 2 milhões de pessoas, né? Então, no caso de você estar aí numa cidade aí da nossa região e viu que a sua criança está apresentando esses sintomas estranhos, tem muitos casos na família, procura uma UBS, pede para o pediatra encaminhar, né, para referência, para que a gente possa fazer essa investigação. Então, a gente recebe no HCM pacientes de todas essas regiões, né? E aí, o médico geneticista, ele vai ser chamado, nesses casos, para fazer esse diagnóstico, e aí a gente não acompanha só a criança, a gente acompanha a família, né? Então, o médico geneticista, ele faz esse trabalho, não só isso, né? A oncogenética é uma área de atuação do médico geneticista, mas a gente tem outras, né? Então, a gente investiga crianças com malformações congênitas, famílias que têm abortos de repetição, infertilidade, óbitos fetais, então, malformações congênitas das mais variadas, desde o coração, neurológicas, né? Crianças com deficiências múltiplas, né? Visual, intelectual, o TEA, né? O autismo, o TDAH, tudo isso faz parte do trabalho do médico geneticista. Então, a gente vai buscar aí uma causa genética, né? E vai fazer uma condução diferente. Lembrando que quando você tem uma doença genética, você tem uma família envolvida. Então, o médico geneticista, ele cuida dessa família como um todo, né? Obrigada, doutora. Obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Bom trabalho. Que você tenha também uma ótima semana. Esse foi o nosso quadro Fala do Especialista de hoje.